Estamos aqui na ocupação Maria do Arraial do MLB, hoje dia 28 de agosto de 2023, registrando aqui Gilvando, visita do representante do governo federal, doutor Ailton, deputado da Federal do que beleza. A gente está aqui hoje com a visita do secretário nacional de habitação, Ailton Madureira. Daqui a pouco vai falar pra gente aqui. A gente acabou de fazer uma visita lá na ocupação Carolina Maria de Jesus, apresentamos, no secretário o prédio, um pouco da nossa luta lá. E agora a gente quer também apresentar a ocupação Maria do Arraial. Está aqui presente também a Duda Salabete, deputada federal, parceiraça nas nossas lutas. Inclusive já esteve aqui, no comecinho da ocupação. A Bela, deputada estadual, que vem da luta da moradia também, esteve aqui com a gente também nos primeiros dias de ocupação. O mandato da Andréia de Jesus, também deputada estadual, está aqui presente, então agradecer também. Parceiraça, participou das negociações com a gente lá, desde o primeiro dia de ocupação. E hoje para a gente é um dia muito especial, além de receber a visita do secretário aqui, que é um avanço para nós que estamos aí há anos, 6 anos, sem nenhuma política habitacional, conseguir dialogar e conversar, mas hoje também é um dia muito legal, que a ocupação Maria do Arraial está completando um mês de existência. Foi uma coincidência feliz, porque a gente mandou algumas propostas, o secretário está com a agenda bem apertada, ele pode falar mais disso, como esses dias está difícil, e aí coincidiu de ser no mesmo dia. Então, para a gente também essa honra de poder comemorar esse mês de resistência, de muita luta, com essas visitas aqui tão importantes para a nossa continuidade e permanência nesse território. Aí a gente bom, e assim, é que como o secretário já conheceu a ocupação Carolina, a ocupação vai completar 6 anos. Seu Edinho do MLB falando. Está aqui completando um mês, junto com a gente nessa resistência também, São prédios que estavam abandonados no centro da cidade, mas a gente trazendo também aqui que eu tinha falado um pouco mais cedo, de retomar o centro, da gente pegar aquilo que já pertencia ao povo pobre, negro, que morava aqui nessa região antes, mas sobretudo da função social para quem está abandonado, e uma função social da moradia, muito além da moradia. Hoje, por exemplo, eu estava recebendo aqui uma escola, várias crianças de 8, 9 anos vieram aqui, estão conhecendo a história de Belo Horizonte e tal, e a gente, como é que fala para as crianças, fala assim, é um lugar que antes não funcionava nada, mas que agora, além da moradia, tem creche, é um lugar que tem cozinha coletiva, é um lugar que serve para poder salvar a vida das pessoas, porque várias pessoas estão aqui hoje na ocupação, vem da trajetória em situação de rua, são pessoas que estavam jogadas aí ao relento da rua, os perigos que a rua oferece também, e que hoje tem uma casa para poder chamar de sua. Então acho que a ocupação traz tudo isso e traz também um pouco daquilo que o Léo colocou um pouco antes, que é a luta pela memória, verdade e reparação, e justiça. Então, trazer o nome de Maria do Arraial, assim, a primeira mulher despejada aqui nessas terras, antes mesmo de Belo Horizonte ser construída, para poder ser construída primeiro, teve que expulsar os pobres que estavam aqui, e Maria do Arraial marca esse primeiro despejo para poder construir lá o Palácio do Governador, a residência do governador de Minas Gerais. Mas hoje os pobres estão voltando, estão voltando para o centro da cidade, retomando aí. Inclusive, durante muito tempo se criou um mito aí da Maria do Arraial, as elites chamaram de Maria Papuda, inclusive se criou um fantasma para ela, que ela assombrava os ricos, os governadores daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e esse fantasma dos pobres está retornando também, para poder assombrar esse monte de prédio vazio, essa cidade que está abandonada, e a gente vai voltar para poder cumprir essa função social. E para a gente é um prazer muito grande receber aqui, na presença do secretário do governo federal também na nossa ocupação. Acho que é uma vitória muito grande que a gente tem nesse dia que a gente completa um mês de resistência. É isso, agradecer ao secretário e todo mundo que veio. Está no Edinho do MLB.
doutora Cleide, que muitos aqui não conhecem, porque não está no dia a dia dentro da ocupação, mas ela conhece cada um de vocês. É a nossa defensora pública que tem feito a nossa defesa de forma incansável, vai falar pra gente também. E o Frei Giovana, enfim, que eu não preciso falar, né? É o Frei da luta, o Frei que está com a gente aí construindo essas resistências. O Léo Péricles também, da Unidade Popular, que constrói com a gente esse dia a dia que ocupou e com nós também. Então, passar aqui de forma breve a palavra para os parlamentares, enfim, para as visitas que vieram dos secretários. Se o secretário quiser começar. Primeiro, obrigado por poder visitar a casa de vocês aqui. A Poliana é uma parceira, está sempre em Brasília dialogando com o Ministério da Cidade. Eu vim aqui, então, na Expresso Federal, para dizer que Minha Casa Minha Vida voltou, para dizer que a gente vai trabalhar bastante a habitação nos próximos 3 anos e meio. E eu acredito, trabalhando junto com as entidades, com a MLB, a gente vai conseguir achar alternativas o máximo possível para levar moradia digna aqui para a população do Brasil inteiro, mas em especial aqui de Belo Horizonte. É prioridade, é meta do federal trazer para o centro urbano, trazer para o centro das cidades, né, a população mais carente. Então é uma oportunidade, vai discutir requalificação de imóveis, de forma retrofit, a gente poder vir entidades levar mais moradia aqui para Belo Horizonte. Conte comigo, conte com o governo federal e espero que a gente consiga, Poliana, conversar muito e achar caminhos. É isso, a gente vai conversando, vai dialogando e acho que o MLB faz essa ponte entre Brasília e a população. Então, conte comigo aqui. Visita do governo federal na ocupação Maria do Arraial do MLB em Belo Horizonte. Eu vou passar primeiro aqui para a Bela, porque como ela não estava lá na casa dos outros, já até falando, vou primeiro também passar para a companheira também, que vem dessa luta da moradia, como a Corina bem colocou, né? Eu acompanhei parceiro das lutas também do MLB de muitos anos. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu falava mais cedo. Essa é a deputada Bela Gonçalves, do PSOL de Minas. Adilson, que a gente lutou muito para reconstruir o Brasil de um espaço cheio de enxofre que mais parecia um inferno. Inclusive, Belo Horizonte hoje está com um pouquinho de cheiro de enxofre, vocês já sentiram? 28 de agosto de 2023. Foi lá para a Assembleia Legislativa, amanhã nós vamos ter que fazer uma lavagem naquele lugar, porque, nossa senhora, tanto de morte, de destruição que o governo passado fez não está escrito. E o pior dessa desconstrução toda foi, assim, tantas pessoas que a gente perdeu, que morreram na pandemia, mas também a população que morreu não só de Covid, mas de fome, de ônibus lotado, de ausência de moradia, de violência contra a mulher, questões que os movimentos sociais, e em especial o MLB, enfrentou esse período todo. Era Bolsonaro tentando mostrar os dentes, o MLB fazendo nova ocupação, fazendo luta, pautando a questão das mulheres, pautando a questão da moradia, de cabeça erguida de que aquele período ia passar. E de fato, gente, está passando. A gente está no momento de reconstruir a política do Minha Casa Minha Vida, reconstruir as políticas de regularização de vilas e favelas no Brasil. Só que nós não queremos só fazer o que era feito lá atrás, né, Léo? Porque nós viemos de uma tradição de construir, mas também de criticar. Criticar, muitas vezes, a prioridade que era dada para grandes empresas e não para movimentos sociais, fazer a construção de moradia. Às vezes o fato das moradias serem muito apertadas, longe da infraestrutura urbana. O caso, né, da gente ter a construção de Minha Casa Minha Vida, às vezes gerando bolsões de terreno das grandes construtoras, enquanto o povo amargava a falta de moradia. E juntos, inclusive, nós enfrentamos uma mentira, que era a construção do projeto Minha Casa Minha Vida na Isidora, que era só uma justificativa para tentar despejar aquelas pessoas. Então nós queremos a reconstrução do Minha Casa Minha Vida em novos termos, que eu acho que a Secretaria hoje tem apresentado. E um dos aspectos centrais é a construção de moradia em espaços vazios no centro das cidades. Por isso eu acho que a vinda do secretário é tão importante. É a primeira vez que vem aqui em Belo Horizonte e vem de forma muito simbólica para as duas ocupações hoje do MLB, que é um movimento de muita luta e que está apontando qual é o tipo de moradia popular que o povo brasileiro quer. É perto de
creche, é perto de escola, é perto de virada cultural, é perto do parque municipal para poder levar os meninos. É o espaço central de onde o povo pobre, o povo negro, nunca deveria ter sido excluído. E o nome Maria do Arraial é muito simbólico nesse sentido. No mais é isso. Contem com o nosso mandato e também com a nossa parceria de luta social, de movimento social, para a gente conseguir construir essas alternativas de reconstrução de um Brasil muito melhor. Um Brasil que, além de eleger pessoas que estejam mais alinhadas com a gente, possa, mais do que isso, intensificar as lutas populares. Porque são essas lutas diretas que, de fato, fazem a diferença e o MLB vem mostrando isso com muita garra. Então é isso, vai, companheiro. Janelinha da luta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Secretário. Deputada federal da Sala Bert. O debate extrapola a questão de moradia. Tem a questão emergencial, que é a moradia, mas aqui também é um espaço de produção de cultura. A gente passa aqui nos domingos, está tendo festival cultural para a cidade inteira participar. Aqui está sendo espaço de produção de conhecimento, porque está tendo várias oficinas para todas as cidades e abertas para a cidade. Então, esse espaço para Belo Horizonte, sendo muito honesta, foi o maior presente que Belo Horizonte ganhou nos últimos 30 dias. Um presente, porque mostra a injustiça que há aqui, denuncia a injustiça, mas também é um espaço que está aberto para Belo Horizonte, que antes estava fechado e abandonado. Por isso, o governo federal dá uma olhada especial para esse espaço, para as ocupações aqui do centro, é fundamental não só para os moradores que aqui estão, mas para Belo Horizonte como um todo. Então, eu digo aqui com o Plano Federal, vocês podem contar conosco em Brasília, a gente vai ficar batendo na porta do governo federal. Quem está aqui, com todo respeito, não é um secretário. Quem está aqui é o governo Lula, porque ele está representando aqui o governo Lula. Então as decisões que o secretário vai tomar são decisões do governo Lula. Da importância dele aqui, que não tem como construir nenhuma política de habitação sem ser com os moradores que estão aqui, porque eles, de fato, como disse o Léo, são quem constrói a política de habitação em Belo Horizonte. Por isso, contem conosco lá em Brasília, aqui em BH, para fortalecer a luta de vocês e poder regularizar todo o processo que é digno de direito de vocês. Obrigado. 2023. Aqui os representantes lá do mandato da André de Jesus, deputado estadual. Boa tarde a todas, todos e todas. Meu nome é Matheus, eu trabalho com a deputada estadual André de Jesus. Eu quero primeiro parabenizar a vocês, ao movimento, dizer que é muito bonito mesmo, a força popular ditando caminhos. Né? A gente que passou por um período tão difícil com crise democrática e os nossos sonhos também perigaram por um tempo, mas a esperança não morre. Tá aí a força popular para dizer, para ditar novos caminhos. Eu estou aqui só para reforçar a mensagem que a deputada estadual André de Jesus já trouxe aqui presencialmente. Ela veio no dia, participou das negociações e reforçar o compromisso com o mandato e agradecer a presença do secretário. Secretário, nós queremos participar da discussão também, queremos estar junto com os movimentos populares porque é o nosso dia a dia. A deputada estadual, ela preside a Comissão de Direitos Humanos junto com a Bela, que é uma deputada que está aqui presente. Então é muito importante a sua presença. Estava dizendo mais cedo, até com a doutora, não sei se foi com a doutora Cleide ou com o Frei Gilvander, porque teve uma senhora que na sua casa, ela ficou muito emocionada ao ter o governo federal, ao ter a pessoa a quem ela votou, ao ter uma autoridade tão importante. E o senhor até tirou uma foto com ela. Isso não é só simbólico, isso é alimentar a certeza de que a luta ela vale a pena. Ela dizia que ela sofria violência doméstica e que o movimento a protegeu. O movimento segue protegendo. É a fé que essas pessoas têm em si mesmas, é a fé que essas pessoas têm na luta, é a fé que essas pessoas têm na sabedoria popular. Então a sua presença aqui ela é uma presença responsável e nós estamos esperançosos para as decisões que virão. Muito obrigado, parabéns movimento, parabéns MLB, parabéns todas, todos e todos. Doutora Cleide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cleide. Primeira frase que eu tenho a dizer é que eu trabalho para vocês. Mas o meu trabalho enquanto
autoinstituição só tem sentido, só pode atingir um resultado se for somado à luta de vocês e a todo esse apoio que vocês têm. É o diálogo que de fato vai construir caminhos para uma solução. Então, esse caminho aqui de abertura de diálogos, de conversa, é o que pode de fato trazer uma solução de moradia. E quero dizer que eu tenho muita alegria de trabalhar para vocês, porque eu vejo e sinto que a luta de vocês por ter um teto é tão singela e tão justa, porque ter um teto onde morar é uma necessidade básica de qualquer ser humano. E justo é um mundo que não dá condições do trabalhador de ter uma moradia. Então a luta de vocês para mim, eu sinto que é muito justa, eu tenho muita honra de poder trabalhar e contribuir para ela. Obrigada. Doutora Cleide, defensora pública da Defensoria Pública de Minas Gerais, falando aqui. Que beleza. Então, vocês... Boa tarde! Boa tarde! A todos, todas e todes. Então, sou Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Secretário, em nome do Governo Federal, quero dizer que, enquanto fazendo a visita lá na ocupação Carolina Maria de Jesus, agora aqui na querida ocupação Maria do Arraial, passa um filme na minha cabeça. Primeiro, me faz lembrar, 33 anos atrás, 2090, 93, do século passado, eu estava em Belo Horizonte, na luta das favelas, lá na Pastoral da Moradia. A prefeita era Luísa Orondina. E Luísa Orondina, a nordestina, que na época era pelo PT, se tornou prefeita lá, e ela desenvolveu um programa de moradia, que o carro-chefe era construir moradia em mutirão, o povo construindo, né, a prefeitura arrumando os terrenos, chegando os tijolos, os materiais, tudo, e o povo construindo. E ela não quer saber de grandes construtoras. Então a primeira coisa, eu queria colocar aqui o seguinte: secretário, leve para o governo Lula, que o governo Lula tem uma responsabilidade muito grande com o povo de Minas Gerais, né? O governo Lula tem que abrir o olho, porque inclusive a deputada Bela já falou, hoje, dia 28 de agosto de 2023, nós estamos tendo um absurdo, né, do desgovernador Sema, junto com a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, estar recebendo aqui um tal de Poço, que foi um inominável, né, um grande assassino, genocida e tudo, e dando o cara um tipo de cidadão mineiro. Ele não é mineiro, é um assassino, um impostor. Então o governo federal precisa levar muito a sério os clamores do povo sem terra e do povo sem moradia. E o caminho tem que ser construir moradia via entidades, em mutirão, ou simples, porque aqui é o que gera vida, né? Se tivesse tempo aqui eu poderia partilhar. Como as pessoas me dizem assim: Frei Gilvander, uma pessoa, uma família sem moradia, sem um pedacinho de terra, é como um pássaro que voa, 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 se cansa e não tem um ninho para se pousar e descansar, né? E aprendi também, por isso eu termino, secretário, eu fiz o ensino médio lá em Taguatinga, uma das cidades satélites do Distrito Federal, lá em Brasília, há 40 anos atrás. Quando eu estava fazendo lá, estava começando um político lá, um tal de Roriz, e ele começou a arrumar moradia para o povo e lote para o povo. Aí eu aprendi: político que não escuta os clamores do sem terra e do povo sem moradia não tem futuro. Então, se o governo Lula quiser, e ele tem esse dever realmente de cumprir o papel do povo mineiro que ajudou na eleição dele e tudo para cumprir o que ele prometeu, tem que levar muito a sério, e a gente tem que transfigurar principalmente esse centro de Belo Horizonte aqui, onde, conforme já falamos aqui, de acordo com dados da prefeitura, cerca de 80 prédios abandonados aqui dentro do perímetro do contorno. Esses prédios estão clamando, estão pedindo para serem ocupados, e o povo tem direito. Então, obrigado pela visita, parabéns, deputada Bela, por estar, deputada Duda, por estar aqui, parabéns, deputada Bela, deputada André Jesus, na pessoa do Matheus, da doutora Cleide, defensora pública, e toda a rede de apoio. Vamos seguir essa luta na esperança de que o governo federal leve muito a sério e desembole essa luta por moradia. Obrigado.
passar agora para o companheiro Leonardo Pérez, presidente nacional da Unidade Popular, morador também lá do Passeio da Silva. Isso aí. Olha, então, boa tarde, né, gente? Boa tarde. Como a gente já estava com o secretário lá na Ocupação Carolina, lá eu já tinha dado o exemplo, né? Que tinham dois exemplos, dois pontos centrais da nossa luta. Moradia, um deles, resgate do direito à memória, verdade, justiça e reparação. Só olhar para o povo aqui que a gente vai vendo que essas duas coisas estão acontecendo aqui, ainda não no ritmo que nós gostaríamos, porque o que nós queremos é que os 80 prédios sejam preenchidos, que esses 18 milhões de imóveis vazios, sendo que 11 milhões são grandes propriedades, igual esse aqui, que os 8 milhões de famílias morem. Então, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: a presença do secretário aqui é muito importante, porque aqui nós estamos apresentando demandas para o governo federal. E qual é a questão fundamental? Nós estamos vivendo um enfrentamento hoje no Brasil com o fascismo. Aquele governo que foi derrotado, ele continua tendo alguma força no meio do povo. E como nós vamos conseguir vencer isso? Não vai ser só nas lutas que nós estamos fazendo, pedindo prisão para o Bolsonaro e para os cúmplices dele pelos crimes que cometeram. Entre eles, foi tentar dar um golpe de Estado, um golpe, impor uma ditadura militar no dia 8 de janeiro. Mas tem diversos outros crimes que eles fizeram. E um deles foi não garantir direito para o povo. Tirar direitos do povo. Desde o golpe de 2016 se tira direito. E qual é a questão que eu quero chegar aqui? Não se combate o fascismo só no campo democrático. Nós temos que combater no campo econômico também. Como que é? Garantindo que o povo passe a ter direito de novo. Direitos tirados por eles têm que ser readmitidos pelo atual governo. E um deles é a moradia. Se não fizer política habitacional radical, mais ampla, que consiga garantir mais gente morando, o fascismo ganha força. Se não vai para os direitos trabalhistas e mexe lá naquelas reformas que foi feita lá, que tirou direito nosso de ter carteira assinada como a reforma trabalhista da Previdência, se não mexe nisso, a base para ficar gerando fascismo continua. Então nós precisamos ir para cima disso. E aqui está um movimento que está à disposição para lutar junto nessas pautas, né? Então sua presença aqui, secretário, é muito importante de ouvir o povo, porque também é outra coisa que a gente sempre exige é o seguinte: que os governos ouçam o povo. E o povo está dizendo: nós precisamos de moradia, os prédios estão abandonados. Aí o povo vai lá e ocupa, está cansado de só falar, ainda ocupou, está mostrando, já tem até projeto de como que faz para reformar, para resolver, enfim. Então, mas já está até apontando o caminho agora de como resolve. E nós estamos sabendo que não é só essa visita, tem outras coisas que precisam ser feitas, mas esse aqui é um passo importante, né? E nós estamos aí com a expectativa muito boa que esses prédios aqui vão ser reformados, vão virar moradia mais digna do que são hoje ainda, e vão ser exemplos importantíssimos de que nós estamos dispostos a vencer as injustiças, vencer o fascismo e avançar nos direitos populares nessa cidade no Brasil. Então seja bem-vindo, secretário, e vamos seguir na nossa luta para a gente mudar essa cidade, esse estado. Você vê um governador que fica recebendo um fascista igual esse Zema, elogiando, fazendo postagem elogiando o fascista da Itália que foi Mussolini. Isso são absurdos que nós não podemos admitir e mudar esse Brasil, porque nós temos muito o que fazer e a Junta está ajudando muito a avançar esse caminho. Então viva a ocupação, Dona Maria do Arraial, viva a ocupação! Viva! Viva! Ô Poliana, me permite 30 segundos ao secretário. Sei que o tempo é pequeno, mas queria que você levasse no seu coração essa imagem aqui, ó. O pai, Paulo, né? 4 crianças e a companheira, esqueci seu nome? Tabela, né? Que estavam debaixo da cruz do aluguel, na humilhação que é sobreviver de favor, com uma criança que tem problema de deficiência e que está aqui ganhando dignidade, está melhorando a saúde, né? Então, esse caso como isso são milhares que tem aqui na região. Só em Belo Horizonte são mais de 100 mil o déficit habitacional. Em Minas Gerais, quase 1 milhão de famílias sem moradia. Que essa cena aqui possa levar você para 24 horas lutar por essa causa, pela moradia digna.
secretário, o tempo está um pouco curto, mas ainda passar para a companheira Edna, liderança lá da Ocupação Esperança, na Isidora Ocupações, completaram agora 10 anos, né? Nesses meses aí de junho e julho, completaram 10 anos de resistência lá na região norte aqui de Belo Horizonte. Vou passar para a companheira aqui para poder vir também somar nessa luta. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Gente, então, meu nome é Edna, né? Sou uma liderança do Isidora, da Ocupação Esperança há 10 anos. São as ocupações que começaram em 2013, né, espontaneamente. São 8 mil famílias, né? E hoje tem ali 8 mil famílias que chegou sofrido da cruz do aluguel, o que é morar de favor. E tem suas casinhas, que no primeiro momento foi casinhas de lona, madeirite, hoje são tudo de alvenarias, né? E a gente precisa ainda de uma organização dentro daquelas ocupações para dar, assim, uma igualdade, né, uma qualidade de vida, porque quando a gente também ocupa ali, né, igual a gente ocupou um terreno ali que não cumpria função social nenhuma para dar dignidade à moradia para essas famílias, a gente precisa também do poder público, olha para essas ocupações, olha para essas famílias, porque a gente precisa de uma rede de esgoto, a gente precisa de uma água, de uma rua, a gente precisa de uma escola, de um posto de saúde, a gente precisa também de um CRAS, né? Que ainda é tudo distante para essas famílias, educação, e o poder público fica todo momento fazendo, principalmente aqui, né, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, governador, prefeito, fica aquele olhar meio assim discriminando aquelas famílias, né, que precisa tanto de moradia, como aquele pai de família que está ali com aquelas 4 famílias, né, com aquelas 4 crianças, e a gente pensa, né, nessas famílias. Então, assim, secretário, tem que ter um olhar ainda muito grande para dentro das ocupações, sabe? Um olhar com respeito, com carinho, com essas famílias que realmente precisam, porque a gente vê que não é fácil hoje, diante do capitalismo, diante, né, da carestia de tudo. O pai de família que hoje em dia ganha mês salário, ou às vezes vive de um Bolsa Família, ou às vezes desempregado, pagar um aluguel, como essas famílias chegaram em 2013 nas ocupações, não foram fáceis, mas ali estão com suas casinhas. E a gente ainda tem aquele receio de despejo, despejo branco, que ainda eles falam muito de urbanização, mas aquela urbanização para 8 mil famílias é tirar metade daquelas famílias, e a gente vê que a cidade hoje, ela já tem um monte de gente morando de vários viadutos, né? Em abrigos, nós não queremos viver em abrigos. A gente queremos morar na nossa casinha, onde que a gente colocou os pés, onde a gente coloca os nossos sonhos, né? Onde que a gente cria um gato, um cachorro, um papagaio, onde a gente tem assim uma cabeça de estar trabalhando, deixar nossos filhos com segurança, e onde que já tem um vínculo familiar com a vizinhança. Então, assim, a gente quer de verdade que o presidente Lula senta com os movimentos sociais, principalmente quando fala sobre ocupações, ele senta, conversa, dialoga mesmo sobre as ocupações, porque há um desejo muito grande, né, quando a gente fala sobre moradia. E é um direito nosso, né? É um direito de todos nós, que a moradia tem que ser uma moradia digna, e a gente tem o direito de morar. Nós não podemos viver debaixo de um sol e de uma chuva todo o tempo. Todo ser humano tem que ter o direito a uma moradia. Então, assim, eu deixo aqui o meu apelo para isso, sabe? Para que vocês olhem, mas de verdade. Eu também sou muito realista. Gosto de ver que as coisas se cumprem de verdade e que a gente tem uma resposta brevemente sobre isso. Edna Gonçalves, da coordenação da Ocupação Esperança, uma das 4 ocupações da Isidora. Primeiro, assim, como eu disse no começo, sabe, a gente está muito satisfeito com essa visita, é uma visita corrida de 2h30, e a gente sabe que foi um esforço vir aqui. Queria dizer para vocês como que foi isso. Eu acho que a primeira coisa a gente a entender é a postura, né, onde as pessoas se colocam. Então a gente fez o convite para o secretário achando quase que impossível, porque a gente está com a janela do Minha Casa Minha Vida Entidades aberta e tá uma loucura. E aí o secretário falou assim, claro que eu vou, vocês vão ver quando. E aí ele falou, pode ser depois do dia 6, a gente quer que você vai antes, porque pra gente também é corrido. E aí, quando o secretário
secretário disponibilizou a gente, eu acho que essa é uma questão que nós temos que saudar. E por que essa correria, secretário? Por que te trazer agora? Esse prédio aqui está correndo risco de ser despejado. É um imóvel do Senac, que estava abandonado há mais de 3 anos, sem nenhuma função, não tinha portaria, não tinha alarme. Quando a gente entrou aqui, o pessoal que mora aqui hoje, a coordenação sabe como é que estava, muito lixo, está bonitinho, limpinho assim agora, porque o povo limpou, não tinha parte elétrica, então toda a parte elétrica os moradores fizeram. A gente ficou aqui uma semana sem água, então tanto era o sinal de abandono que nem água tinha. Não é isso? Vários que estão voltando aqui agora vieram trazer água para nós nos primeiros dias. E aí agora a gente está sendo ameaçado de despejo. O discurso do Senac é de que a gente está impedindo o funcionamento da escola. A gente sabe isso, na verdade. A gente sabe que o interesse do Senac é outro. É só reaver o imóvel para continuar usando ele de especulação. Nessa mesma rua aqui, você olha para frente, tem um prédio gigantesco abandonado, o antigo Hotel Sol. Você olha para a esquina de baixo, o Otto Palace, entendeu? Que é o principal hotel do estado de Minas Gerais abandonado. São mais de 400 apartamentos. Então a gente sabe que o interesse não é de fazer isso aqui funcionar, é de não ter pobre morando no centro. E trazer o senhor aqui, secretário, é dizer assim, esse povo está aqui. Pensar a política habitacional não pode pensar sem pensar essas pessoas. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida Identidades é um avanço, nós estamos lá construindo, pelo menos uma vez aí, a cada 2 semanas a gente está em Brasília construindo e tem tido espaço, mas a gente tem que brigar, porque o orçamento ainda é pequeno. O secretário sabe, de 10 milhões o Entidades é muito pouco, né? Então a gente está contra o Estado, pelo Estado, e aí nós estamos aqui pelo Estado dizendo, precisa cumprir, garantir moradia para além dele. E quando a gente fala sobre ocupação é para além dele, é dizer que não dá para esperar. 6 anos sem política habitacional, o que garantiu moradia foi a ocupação, não foi? O MLB na pandemia fez mais de 30 ocupações no Brasil inteiro. Isso garantiu moradia. Se não tivesse ocupação urbana, a situação do nosso país era ainda pior. Era mais gente morando em situação de rua. E pensar uma política habitacional precisa pensar esses tipos de conflito. Precisa pensar essa situação que existe. As famílias que estão aqui hoje não estão na disposição de sair daqui. Não tem ninguém pensando em sair daqui. Tem uma ação de reintegração de posse, não tem? Tem. Pode ser que a polícia chegue para cumprir. A gente vai sair? Não. A questão das famílias é lutar e é garantir que isso aqui vire moradia de qualidade, sabe? E saber que a prioridade do governo federal é o retrofit, é a garantia de moradia no centro. Que inclusive o movimento criticou anos de que o Minha Casa Minha Vida era lá longe. Não é isso? No interior do interior. E aí saber que agora não, é o contrário, é no centro, tem bônus, é isso? É a prioridade, então nós estamos ajudando o governo. Estamos aqui fazendo. E a gente quer saber como aí? Nós sabemos onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar num lugar de isso aqui ser transformado em moradia digna para todas as famílias que moram aqui. Esse é o lugar de chegada. Como a gente está disposto a construir? E trazer o senhor aqui, o senhor vir, demonstra que o governo federal está na disposição de ajudar nessa construção e de pensar esses caminhos. E nós vamos pensar esses caminhos juntos. O Senac precisa vir para uma negociação, precisa conversar com a gente. O Senac vai vender isso aqui, ele está disponível a vender, a negociar, porque o que o Senac ofereceu para a gente no primeiro dia de ocupação foi 1.000 cestas básicas. Como se o problema do povo fosse só a fome. 1.000 cestas básicas para a gente sair daqui. Isso resolve o problema de alguém? Tem que ter um lugar para cozinhar. Exato. E aí, exato, ganha a cesta básica e cozinha onde? Aqui, seu secretário, as crianças têm creche, nós vamos subir aqui em cima, eu sei do tempo, nós vamos subir aqui rápido para ver. Tem uma creche funcionando, tem cozinha comunitária coletiva, serve 5 refeições por dia. Quantas das famílias que estão aqui que não tinham direito a 5 refeições por dia na ocupação está tendo? Ocupação ele traz para além da moradia, ele traz dignidade. Então eu queria que a gente olhasse para esse ato do secretário de vir aqui como um ato importante no sentido da construção, mas entender que o principal para a garantia vai ser a luta. E nós estamos à disposição de lutar. Nós começamos a luta tem hora para entrar e não tem hora para sair. Nós começamos a luta e vamos nela até o final, até a garantia da moradia digna. E o despejo não é uma alternativa. Que o Senac entenda isso em alto e bom som. O despejo não é uma alternativa. Nós resistimos aqui 1 mês e vamos resistir 10 anos se for necessário. Só saímos daqui numa situação igual ou superior, e eles também não estão dispostos a resolver dessa forma. Não estão. A ocupação Vicente
isso. 5 anos. Porque saiu um processo de negociação para se resolver e que nunca resolveu. Então a negociação para a gente é resolver esse prédio. Não precisamos pensar outra coisa, nós já estamos, o povo já está fazendo, o povo já está construindo suas casas, nós vamos subir para cima, vocês vão ver, as casas estão sendo construídas. Então a gente pede, secretário, esse olhar atento, o cuidado, sabe, de construir junto com a gente, de evitar o despejo. Acho que essa é uma demonstração importante do governo federal, sinalizar, já que o centro do governo Lula, e ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, é a moradia. Ele disse isso. A prioridade do governo é o combate à fome e o direito à moradia. Então nós estamos aqui para construir junto, fazendo ocupação. É isso. É isso aí. A companheira quer falar e aí depois a gente vai só se Secretário, como que é seu nome? Aí você via que é o governo tá olhando pra gente. A gente não entende muito de política, mas a Poliana e o Léo têm aprendido nossa mente dos meninos. Mas a gente só quer uma moradia para os nossos filhos e não tem que escolher entre pagar o aluguel ou comer. E ainda aqui, quando a gente vai na rua, os outros apontam o dedo pra gente, chama a gente de ladrão. Mas aqui só tem trabalhador, só tem pessoas que lutam mesmo pra ter uma casa. A Bela conhece, eu já vi várias pessoas morrendo onde que eu tô. E o governo não fazer nada, crianças, mais de 100 crianças sendo soterradas, e o governo nem lembrar do lugar. Então, realmente a gente quer ter um lugar seguro pros nossos filhos. E, por favor, assim, de coração, eu não sei se uso sentimento política, porque eu não tenho nada e nem conheço muita coisa. Mas use seu coração lá e intercede por nós, porque realmente a gente não quer nada mais que nossa casa, a gente é trabalhador, a gente quer lutar pelas coisas. E eu quero te agradecer e quero que você lembre de nós lá mesmo, tá bom? Muito obrigada. nesse ato político, mas eu queria agradecer aqui o mandato da Bia, deputada estadual, que tem estado com a gente, a Lilian do MTB, que está aqui representando o mandato, mas também o MTB, que é um movimento parceiro nas lutas e que está lá junto, ajudando a construir essa política habitacional, a CMP, que é um movimento, o MLB é filiado à CMP e que também tem feito essa construção, e é isso, e é seguir, porque a gente sabe que a luta não é pequena, ela não é simples, mas ela é necessária. Então vamos fazer o tour, eu quero comer bolo, que eu vi que tem bolo. Beleza, registrando aqui Frei Gil Vander, visita do secretário Dr. Ailton do governo federal aqui na ocupação Maria do Arraial do MLB em Belo Horizonte, hoje dia 28 de agosto de 2022. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, jangadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de